É isso aí, freguesia. Olha lá, que maravilha. Hoje a sala tá cheia, a casa tá cheia. É só chegar. Filósofos alcoólicos, asserções de botequim. Sim, senhoras e senhores, somos assertivos, veementes nas nossas loucuras, no freestyle, nas besteiras que falamos. Ainda bem que aqui conosco tem o sempre importante, o âncora, o pauteiro, o único cara que realmente sabe do que está falando neste programa, o filósofo, o grande radialista brasileiro e o homem da barba mais chique da face da terra, Igor Miller. Rapaz, muito obrigado, que isso. Esse isolamento tá complicado porque eu tô na hora de fazer essa barba, mas meu barbeiro não pode. Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo. O Ale, já nos conhecemos mais uma vez. Aí, boa noite, já que a gente está gravando de noite. A Ana estou conhecendo hoje, prazer. E uma boa noite para você, seu pândego, Ivan Ascar, que fala essas mentiras. Eu vou provar que tudo que você falou de mim é mentira. Eu tô aqui com o meu querido amigo, parceiro, cozinheiro, um dos maiores banqueteiros deste Brasil, um multi-homem que está careca de saber das coisas, que não me deixa mentir sozinho, não é verdade? Eu minto acompanhado, quer dizer, te faço companhia na mentira. Na mentira. O grande baterista e pai da Alice, Alexandre Simes. Acabando de dar banho na moça, me juntando aí com a turma. Feliz de estar aí com a Ana também, Tomazelli na área com a gente. Ele já te apresentou, tá vendo? Ele tipo, tá te apresentou, não deixou nem eu fazer. Tá? Putz, eu atravessei tudo. Mas isso aqui é freestyle, é freestyle. Mas o currículo dela ainda não foi eu nem mencionei. Vai, Ivan. Eu vou apresentá-la, mas eu vou pedir para ela se apresentar um pouco mais também. E aqui hoje também uma convidada especial, especialíssima, fantástica. Uma das grandes pequenas mulheres que eu já conheci na minha vida. A Ana é desse tamanho, mas quando você pensa na Ana, parece que ela tem 5 metros de altura. Ela é do tamanho do, sabe? Ela parece o tamanho do Empire State Building. Ela é especialista em recursos humanos, fundadora do IPFEM, Instituto de Pesquisa do Feminino. Se eu falei errado, você vai me corrigir. Coach, master coach, super coach. Ela ela dá tapa na cabeça dos executivos. Ela mesma dá tapa na cabeça dos executivos. Ela fica quieto, faz assim. Ela, grande Ana Tomazelli. Muito bem, obrigada. Obrigada, Ivan. Obrigada pelo convite. Ale, super prazer te ver nessa quarentena. Prazer, Igor. Estou muito feliz de estar aqui, muito honrada com o convite. Falou certo, Instituto de Pesquisa e Estudos do Feminino. É um instituto de pesquisa para mulheres e para homens também, cis e trans. Fui executiva de RH aí por 20 anos e agora eu me dedico a trabalhar com mulheres, majoritariamente, né? Terapeuticamente, pedagogicamente, tô nesse universo feminino aí. E que bom que eu possa ser útil hoje. Tô animada, já gostei. Não, aqui ninguém é útil. O que a gente faz aqui é uma coisa inútil. Para começar, é inútil. Ah, meu Deus do céu. Você vai falar para uma virginiana que é inútil. É inútil, completamente inútil. A não ser que você queira apenas se divertir e dar risada, porque esse é o principal ponto. Fechado. A filosofia hoje, né, senhoras e senhores, você sabe muito bem. Filosofia e comédia estão muito próximos. Não é verdade, Igor Miller? Não. Não, claro. Vou provar que você está errado. Pior que eu vou falar discordando de um grande amigo meu, que é o Thiago Leite, popular Zusa, que o mestrado dele foi sobre Nietzsche e humor. Mas aqui a gente tá para falar coisa séria, inclusive tem várias discussões. Acho linda a visão dele sobre o humor, mas filosofia para mim é coisa séria. Beirando a depressão. É o limiar da depressão, é isso? É, isso. Entendi. Quanto mais intelectual você se desenvolve... Bom, mas antes da gente começar a fazer estas asserções ridiculamente deprimentes, freestyle, vamos apresentar nossas armas. Como isso aqui é o Filósofos Alcoólicos, eu quero saber o que vocês estão bebendo, senhoras e senhores, começando pela senhora, por favor. Pois é, eu estou bebendo um Carmener Vinha Maipo.
Uau! Vou chegar perto assim, ó. Vinha mais, Um tinto seco. Pois é. Safra de 2019. E tá bom. É isso. E tem Tá maravilhoso. música pro Carmenero? Tem música, mas é pra tocar agora? Pode tocar ou não. Se for pro Carmenero, se não for. Assim. Não, não é uma música pro Carmenero, é uma música pro Renascimento. Ok, muito bem. Aqui abaixo eu queria saber, Lê, Siemens, o que você está bebendo, tio? Tô tomando aqui um Chilensis Reserva, um Pinot Noir. Riqueza, hein, Alê? Não, é um vinho de supermercado mesmo. Mas... Vinho de R$30, é esse? É um vinho de R$30. Empório Santa Luzia, esse supermercado. É o seguinte, turma, vocês estão assistindo a gente não tem que tomar coisas chiques. A gente toma aqui para conversar coisas que a gente toma. Não é para ficar mostrando, porque eu tomo champanhe. Não, é isso aqui que a gente bebe, vamos que vamos. Igor Miller. Eu, como sou um homem do povo aqui, reforçando a luta de classes, enquanto essas pessoas maravilhosas... Esses brancos heteronormativos estão bebendo vinho. Estão bebendo vinho com iluminações e com a pele linda. Eu estou aqui com essa iluminação de Drogazil, a pele estragada, e tomando uma boa Pilsen no copo americano. Não vou falar a marca, mas digo que é daquele cinema que eu estou bebendo ela só para manter o cinema aberto. Ok. Mas não pode falar a marca? Por quê? Que cinema que é esse? Porque eu não vou fazer propaganda. Qual é o único cinema em São Paulo que tem naming rights de cerveja? Tem algum, Ale? Brahma. Não. Pronto. Aqui, Antártica. Petra. Muito bem. Conta pra galera. Tomem essa porcaria dessa Petra aí, porque vai salvar o cinema, que eu não sei qual é, mas tomem. É o Belas Artes. Belas Artes? Pô, salvou. Sim, Petra Belas Artes. Bom, fechei minha conta na caixa e comprei cerveja Petra agora. Olha só. Boa. Eu sabia cinema italiano. Que o Belas Artes agora é Petra. Que legal. Bom saber. Petras Artes se chama. Viva o cinema italiano. Viva, adoro cinema italiano. E quem gosta muito também é o seu companheiro de rádio. Aliás, é um grande conhecedor de cinema italiano, o André. Não, o André gosta de cinema de terror italiano. Ele, Dario Argento, o Mario Bava, são maravilhosos. Eu acho o Dario Argento incrível. Mas eu tô falando ali o Fellini, sim. Pasolini, que é o cinema... Agora me fugiu o nome, estava lendo aqui ontem. É o cinema... Belle, como é que é? É o cinema novo. Novo cinema. E no cinema, eu tenho até uma caixa com CDs, DVDs. Né? Bom, que velho. Pois é. E eu não tenho onde tocar, então não assisto. Achei que ele fosse mandar uma caixa com cassete, né? Um negócio meio... Eu tenho cassete. Inclusive, nós estávamos falando aqui do André Cristóvão, que falou que me conhece desde pequeno. Quando eu era pequeno e chato, agora eu sou só chato. Dedurou. Porque ele é legal pra caralho. Quem será que fez a fofoca? Quem será que fez a fofoca? Não sei. Mas eu vou fazer o seguinte, por conta disso, a minha vingança vai ser divulgar essa fita cassete aqui, ó. Estava aqui atrás de mim. Uma fita cassete dele tocando há uns 30 anos atrás. É muito legal. É muito legal. Bicho, não, é muito legal essa fita, porque é ele me ensinando a tocar. Rancor. É verdade. Ele é uma aula do André, há quase 30 anos atrás, me ensinando a tocar Mary Had a Little Lamb. E aí dá pra ver como ele caga no pau toda hora. Mas beleza. Ó, é o seguinte, turma. Eu sou. Você tocou com a Rita Lee? Não, ele tocou. Você já tocou? Então, ele tocou. Então, fim de discussão. Acabou. Vamos deixar pra lá. Olha aqui, ó. Adorei o parâmetro. Olha aqui. O que é isso aí? O que você tá bebendo aí, Ivan? Cachaça Doce Paixão, do meu querido amigo Guilhem. Essa cachaça Doce Paixão é da Cachaçaria Excelência, que fica em Passa Quatro, é feita por um paulista, o Guilhem. Ó, beijo pra você. E eu vou tomar minha cachaçinha Doce Paixão na minha canequinha de Ágata. E pra quebrar, uma brejinha. Caramba.
A pessoa leva para um outro nível, né? Lá Impressionante. para outro nível. Aqui não tem A brincadeira. noite promete. É só Você vai dormir na egg, né? É quanto tempo de gravação mesmo, É o quanto gente? tempo a gente aguentar. Hoje vai embora. E Promete pra mim. Promete pra mim que você vai dormir na egg, pelo amor de Deus. Mas que egg? Eu tô em casa, pelo amor de Deus. Você tá em casa? Então dorme. Eu tô na casa Dorme da minha sim. ex-mulher. Opa! Ó, já puxa o tema. Vindo disso aí, já puxa o tema. Eu queria só dar a música agora, porque eu vou dar a música porque tem a ver com a minha cachaça. Eu já sei o que é. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro. Eu olhar. Quem sabe faz ao vivo isso. A GP, meu filho. Sensacional! A GP. Sensacional! A GP, puta merda, já gostei. Tomando cachaça doce e paixão, escutando o Deixa Eu Te Amar de AZP. Começamos a nossa conversa acerca de um tema bastante pertinente para a vida humana. Um tema que é dogma da Igreja Católica, do qual nós estamos muito próximos. A Páscoa fala sobre a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, dogma ou mito da ressurreição, tem muito a ver com renovação, com restart, com recomeço, com a reinvenção de si mesmo e da sua alma, do seu espírito. Algo que temos que entender muito nesses momentos de pandemia, apocalipse e coronavírus. Igor Miller, vamos renascer após o coronavírus? Essa é o grande desafio da humanidade, né? A gente sobreviveu até a Era do Gelo, né? Até uma das fases, uma das eras do gelo, o Homo sapiens sobreviveu. Antes de mais nada, vou colocar aqui uma questão que eu vou falar sobre a Páscoa. E você, pessoa de fé, tudo que eu vou falar aqui não vai afetar a sua fé, tá bom? É apenas uma visão antropológica. Porque tanto a Páscoa quanto o Natal foram adaptados pela Igreja Católica de ritos pagãos, né? Que são ritos que acompanham o ciclo da natureza em sua constante renovação, né? Em sua constante morrer e nascer, né? O Natal vem de encontro com o Festival da Saturnália, que é um momento ali no inverno em que as coisas começam a ter um florescimento, e a Páscoa, né, Easter, vem de encontro com o começo da primavera lá no hemisfério norte. Então a igreja, no Concílio de Nicéia, conseguiu encaixar essas duas datas, e curiosamente são duas datas que na Igreja Católica também simbolizam o nascimento. É o nascimento de Jesus e a ressurreição no terceiro dia de Cristo. Então, ela também significa, eu vou deixar o Alê falar melhor. Como um membro da casta das tribos de Davi, não é? Sobre o Pessah. Mas é também um momento de renascimento também do povo de Israel, né? E tem passagem, a ver com né? isso. Passagem, exatamente. Isso. O Pessah significa passagem, que é a história do Antigo Testamento, quando Moisés sai do Egito e vai para a Terra Prometida, e ele fica 40 anos no deserto. Isso é muito simbólico, que esses 40 anos no deserto é justamente para que as pessoas que entrassem na Terra Prometida não tivessem vivido em escravidão. Então essa que é a mensagem sintetizando, é o que significa o Pessah. É de alguma forma a depuração. A gente pode fazer pergunta? Pode qualquer coisa aqui. Não tem. Na verdade, assim. É porque eu ia falar dos 49 dias de Homer, né? Assim, que começou agora, um pouco depois da Lua Nova, não é isso? Que vai falar dos 49 dias agora de purificação para o povo judeu, não é isso? Não, calma, eu falei que pode perguntar, eu só não sei se eu sei responder. Hein? Puta, nós temos que chamar um rabino, meu.
Pô, mano, não complica demais. Rubinho. Ô, Ralê, vamos fazer pauta da próxima vez, velho. Tá bom. Mas, não, se fizer Retiro, pauta não tem vai. graça. Se fizer pauta não tem graça. Não. Explica pra ela que tem uma criação de porcos kasher, que eu faço o melhor bacon kasher. Não, é porque o pressar, ele inicia esse período de 7 semanas, né? Ele tem porco kasher e é casado dias. com uma japonesa. Ele é bem, tipo... Ok. É. Ok. Mas Não, a gente tá falando da mesma coisa. então A gente me só tá conta, falando da mas inauguração da purificação, só. De uma Tudo certa bem. forma, No esse caminho de No Moisés... caso dela são 49 dias, no meu são 40 anos, mas é quase a mesma coisa. Tudo tá na casa do 4, né? No decimal do Nossa, 4. eu achei que estava vindo uma frase Não, deixa pra lá. É o seguinte... na casa do 4. É, tudo na casa do 4. O seguinte, e eu tô tomando uma cachaça de passa 4. Você vê como... Ó, né? 4 no tarô é o imperador. Vai falar de estrutura. A gente pode colocar o 4 de várias formas aí, viu? Tá bom. O 4 sim, porque são os pilares, não é? É como se fosse uma coisa da construção. Esse rito de passagem, ele é uma depuração do povo judaico, né? De uma certa forma. E sai lá do outro lado um povo renascido, não é? Então, essa estrutura, esse signo do renascimento que puxa a ideia, talvez, de reestruturação, reconstrução, retomada. Então, é sempre o né, de acontecendo de novo, mais uma vez. Ciclo. Isso. Isso, a estrutura é cíclica. Sim. Desculpa, pode falar aí. Não, eu só ia falar da estrutura cíclica, porque é uma curiosidade que a gente tem na nossa sociedade ocidental, essa confluência em imaginar o tempo numa linha infinita reta, o tempo quantificável da física, conflitando com esse tempo antropológico, que é cíclico, é circular. A gente tem essas duas noções de temporalidade que geralmente dão uma confusão na nossa cabeça. A gente sempre tenta quantificar o tempo numa linha reta, quando, na verdade, você vive um tempo cíclico. Você vive diversas vidas, às vezes até ao longo de um ano, né? Sim, Einstein já falava sobre isso, até provou que o tempo tem esse ciclo que é imperceptível ao ser humano, mas que é mais profundo. Pode falar. Você quer falar alguma coisa? Não, na real é que, assim, ainda assim, o tempo do Einstein está numa unidade... o que ele está falando são sobre operadores diferentes, né? O tempo influi conforme a observação. Observador, o senciente. Isso, ainda é uma noção de tempo reta, linear? O tempo linear. Quando a gente fala de tempo cíclico, a gente tem que pensar muito na antropologia, no tempo das tribos, né? A cada 100 anos temos uma grande pandemia, como essa que estamos vivendo agora. Ana... Até menos. Até menos. Mas, então, o que a gente tem escutado agora no mercado, não é que a cada 100 anos vão entregar uma dessa. Ana Tomazelli, me diga uma coisa. Você que é bruxa... Calma que eu quero falar sobre o tempo. Não então, conta que eu sou bruxa ainda. Calma que eu quero você falar que é bruxa sobre do bem. tempo. Do ponto de vista das percepções... eu vou chamar de percepções não convencionais aqui, que nem punks, certo? Tá bom. As plantas comestíveis não convencionais. Pensei que era punk. Tá bom. Não, tem assim Até como tem as punks, flash. comemos, tem as percepções. São as punks, percepções e asserções não convencionais. Pronto. Do ponto de vista dessas percepções, esse tempo cíclico faz sentido? Tá, faz todo sentido. Convencional é uma questão de parâmetro, né? No Ocidente, muita coisa que é convencional perde muito sentido quando a gente coloca o óculos do Oriente, por exemplo, né? Queria fazer 3 observações sobre o tempo. A primeira é sobre o Cronos e o Kairos, né? Sobre esse tempo que vocês estavam mencionando, que é o tempo do relógio, que a gente precisou montar para poder controlar de alguma maneira, enfim, a natureza, os ciclos e tudo mais, e o tempo efetivamente das coisas, que a natureza é mestra em mostrar pra gente que não dá para você colocar 9 mulheres gerando um filho, que não vai sair um filho em um mês. A gente precisa de 9 meses, né? Então as coisas, elas precisam de tempo
na natureza. A segunda coisa é, quando a gente fala do ponto de vista de campo morfogenético, do Rupert Sheldrake, a gente vai ver que o tempo, ele não é linear, e aí o Igor foi muito assertivo nisso, e além dele não ser linear, ele está espiralado e você não perde nem energia e nem informação. Significa que se você tem a ferramenta certa, do ponto de vista quântico, eu odeio essa palavra e odeio o que fizeram com ela, porque fica parecendo uma parada super abraçadora de árvore, mas enfim, didaticamente ela funciona. Com Baia Exatamente. Mas didaticamente ela funciona, então significa que a gente consegue acessar a informação e a energia, não importa em que ponto do tempo esteja, porque de fato o tempo ele é espiralado. E se você coloca o óculos da Umbanda, que é uma religião brasileira, tem um orixá que ancora o tempo espiralado, que é a Mãe Logunã, né? Que vai falar especificamente disso, de como é que a gente vive os ciclos de nascer e morrer, muitas vezes ao longo da vida. E se você olhar para o feminino, a gente está falando o tempo inteiro de nascer e morrer. Quando você menstrua, é uma vida que não vem, né? Então você precisa finalizar aquilo para que um outro ciclo comece. Falando especificamente, enfim, de ciclos femininos, que é mais a minha especialidade. Então, dependendo do óculos que você coloca, a percepção do tempo é diferente. E tem até alguns estudos que, dependendo da língua, você mede o tempo de um jeito diferente, né? O tempo, o espaço, enfim, a maneira como você nomeia semanticamente as coisas vai fazer você ter uma percepção diferente de tempo e espaço. Então, convenção é um parâmetro, espero, enfim, ter trazido coisas não convencionais. E para finalizar, toda bruxa é do bem. Claro, claro. A não ser a bruxa do 71. Não. O Walt Disney, do 71 Disney, do 71 é maravilhosa. O Walt Disney é que deu uma bagunçada um pouco nas coisas, enfim, num reflexo pós-Idade Média. Mas o Walt Disney e as bruxas... Ramon de Campo Amor, na Idade Média, já lacrou dizendo: "En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira. Todo es según la color del cristal com que se mira." E é isso que você está falando. Depende do óculos que eu ponho, a minha perspectiva é outra. E aí eu queria perguntar para o Ale o seguinte: se da perspectiva masculina, branca, heterocentrada, eurocentrada, branca, heteronormativa. Heteronormativa. Circuncisada. Isso, boa! Sem deficiência física e sem obesidade. E careca, não é? Se esse ciclo da mãe, esse ciclo que rege qualquer coisa que é concepção, que é concepção, gravidez, parto, esse ciclo óbvio do universo, que se denota depois da mulher, se ele faz sentido para o povo judaico nessa história da passagem, e se isso tem a ver com o momento que nós estamos vivendo hoje. Cara, sua pergunta é bastante complexa, né? Eu aqui dos quatro... Exatamente. Até cuspiu a porra da cachaça. A ideia é fazer perguntas impossíveis de serem respondidas. Olha. Enquanto a Lê eu penso, eu vou buscar mais cerveja. Isso, vai lá. Vou no mercado comprar vinho. Eu vou trazer para a Terra esse questionamento, que é o seguinte: como é que a gente percebe o tempo, né? Porque assim, quando eu era criança, o tempo demorava um tanto, e hoje o tempo demora outro tanto para mim. E agora que a gente está quarentenado, fechado em casa, o tempo começa a mudar de novo. Então, tem esse chavão aí das mídias sociais, você tá conectado. Ele desligou o vídeo, mas ele não desligou o áudio. Mas ele não desligou o áudio. Eu só espero que não vá Eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo desse áudio. Desculpa, Lê. É que eu comecei a ficar tensa com esse áudio. Não, eu só espero que não peide. Não faça... Tem a minha criação de... Desculpa, Lê. Vou continuar. Vou até tomar mais uma aqui. É melhor. Desculpa se atrapalhar, Lê. Esqueci desse detalhe. Foi mal. Beleza, cara. Eu que digo. O ponto é o seguinte. Como é que a gente está percebendo o tempo agora que a gente está em casa, e a gente fazer um contraste dessa percepção
com o que a gente estava vivendo há 2 semanas atrás, né? Eu acho que isso é uma coisa bacana para a gente ampliar a nossa conversa aqui. E aí eu vou passar a bola agora para a Ana, que eu quero que você me conte um pouco, Ana, como é que você está se sentindo aí nessa mudança de percepção de tempo antes da quarentena e pós-quarentena? Uau, Ale. Ganhou um tempo para pensar na pergunta impossível do Ivan. Ele correu muito tempo. Eu queria só dizer o seguinte... Tergiversou. Não, pera. Eu quero dizer uma coisa. Eu não vou responder aquela pergunta. Ok. Eu só queria dizer o seguinte, que o tempo tá com muito tempo ultimamente. Eu não sei que dia que é, ainda quinta-feira já parece que passou 3 meses. Não. Essa passagem de bola, eu te agradeço, Ale, posso falar por mim, pela percepção que eu tô tendo, enfim, das mulheres que eu cuido, e pela pesquisa que a gente colocou no ar 2 semanas atrás, pelo IPFEM. A gente está pesquisando toda semana os impactos emocionais, comportamentais e práticos da Covid-19, muito para transformar em número mesmo a situação. E é muito interessante, porque assim, eu tô vendo gente que posta no Instagram que está super entediada e que não sabe mais o que fazer com o dia. Eu tô vendo gente me dizendo que o dia parece que só tem 6 horas, porque faz um monte de coisa, enfim. E, de novo, assim, eu sempre gosto de dizer que depende. Depende é a minha resposta para absolutamente tudo na vida, né? Porque, principalmente num país continental como o Brasil, em que a gente tem tantas realidades, mas que a gente insiste em achar que São Paulo é o imbigão do mundo, né? A gente precisa ampliar um pouco o olhar para entender. Então, respondendo a sua pergunta especificamente sobre a minha vida, eu tenho um filho de 11 e um filho de 21 anos. Graças a Deus eu construí a minha própria babá, porque o meu filho de 21 anos magicamente entrou em banco de horas e me ajuda com o meu filho de 11 nas semanas em que ele está aqui, fazendo comida, homeschooling, etc. Não tem mais a moça que ajudava a gente a limpar. Então, para mim, a percepção de tempo ela tá apertada. Porque a gente precisa pensar em lavar a roupa 100%, em louça é um negócio eterno, parece gremlin, né? Você põe água, ao invés de diminuir, aquela merda aumenta. É um gremlin, e não acaba nunca. Do mal. Exatamente, né? E aí tem Senhoras e senhores, todo o crianças trabalho. que estão ouvindo Gremlins, procurem na internet, assistam o filme. Vocês não têm ideia do que é, porque o filme tem 2. Mas meus alunos adolescentes não sabem o que são gremlins, eu preciso sempre explicar para eles. Bom, pessoas que nasceram depois que o Ayrton Senna morreu, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com essas pessoas, então, não, né? Precisa fazer um Globo Repórter sobre elas, né? Eu queria fazer um parênteses. Cara, tá uma lua agora que tá uma coisa surreal. A coisa mais linda, vocês não vão enxergar daí, mas aqui atrás de mim tem um pontinho ali. É aquele farol lá no fundo? É uma lua gigantesca. Cara, você sabe que ontem eu tava... anteontem eu tava tentando ver a lua de todo jeito, cara. E não deu certo, não consegui ver. É que foi o primeiro dia, né? Então... A lua te traiu, Ivan? A lua e eu. Eu tava esperando alguém fazer essa piada. Obrigada, Igor. Aqui é Casalbé, caralho. Pois e eu fiquei pensando, Lua vai iluminar os pensamentos dela. Bom, enfim. Eu vou convidar a Ana pro Coronoquê que eu tenho aqui em casa todo sábado, hein? Eu quero muito. Pode convidar que a Ana tá estudando canto. Eu fiz minha primeira aula de canto da vida hoje. Eu tô muito feliz, me achando muito a Maria Bethânia. Pode me chamar. E falar em Maria Bethânia, eu vou tocar Maria Bethânia pra vocês. És um tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo. Coisa linda. Tempo. Eu amo esse DVD. A mulher da voz mais bonita do mundo. Essa mulher maravilhosa, eu caso com ela hoje. Igor, me conta uma coisa aí. E o quê? Não, termina a frase. Não, eu quero saber... Peraí, não. Gente, eu, virginiana, vocês não vão fazer essa bagunça aqui, não. Deixa eu terminar de responder e eu passo pra vocês. Pelo amor de Deus, né? Senão quem tá ouvindo vai falar, porra, o outro já não responde a pergunta que faz, a outra não termina. O que eu tô fazendo aqui, né? É por isso que eu bebo, Aqui pelo amor de Deus. Quem assiste tem que beber também. Senão não tem graça. Não, eu só quero terminar, eu só quero terminar dizendo que depende muito, porque
vai depender do quão privilegiada a sua quarentena é, vai depender se você tem filho em casa ou não e a idade deles, se você divide tarefa de casa ou não. Então, por exemplo, os resultados da pesquisa estão vindo muito impressionantes. Na primeira semana, a gente só pesquisou mulher, a gente teve 352 respostas. E se vocês olham, teve impacto na rotina, elas estão preocupadas em ficar doentes, porque muito provavelmente se elas ficam doentes, fica um monte de coisa por fazer, e assim por diante, né? E essa percepção de tempo de não necessariamente eu tenho dinheiro para o próximo mês, então eu tenho que dar conta de tudo e de pensar também nisso. Na segunda semana, a gente abriu para os homens, porque eles ficaram putos e começaram a pedir para responder. A gente abriu, a gente teve 148 respostas, desse montante, 38% mais ou menos homens. E aí muda um monte de coisa, porque assim, eles não estão preocupados em ficarem doentes, mas estão preocupados em o outro ficar doente. Eles não estão sentindo o impacto da mudança de rotina, eles têm dinheiro para passar o próximo mês. Quem são esses? Assim, os homens. Os homens não. Masculino. Não, e aqui, o Igor, não, o Alexandre. Não. E aqui assim... Ela não sabe nada de homem, ela entende de mulher, mas de homem nada. Nada. Não tem juízo de valor em nada do que eu disser, até porque amamos homens, queremos homens, enfim, aqui, ó, né? Precisamos da energia masculina. O fato é o seguinte, a maneira como a gente vive o tempo é muito diferente do ponto de vista de gênero e também quando a gente encaixa outras variáveis, tipo o espaço físico disponível. Então, você vê gente que está podendo pegar sol na cobertura ou na piscina ou no sítio, a experiência e a vivência de tempo dessa pessoa, ela é diferente para quem está confinada num apartamento fechada com 4, 5 pessoas, né? Então, o tempo, ele não pode ser entendido como uma variável isolada. A gente precisa juntar isso um pouco com algumas outras coisas, né? Enfim, a minha sensação de tempo tá dando tempo para fazer tudo, mas tá tudo muito encaixadinho. E eu divido as coisas, principalmente com meu filho mais velho, que, enfim, e o mais novo, quando tá aqui, também faz a parte dele. Por exemplo, eu com essa cachaça e a cerveja, o tempo pra mim já tá começando a ficar tipo bubble. Sabe? Por causa dessa... O tempo tá maravilhoso agora, eu já tô em metade da garrafa, pô. Tá maravilhoso. Vai depender do teor alcoólico também, né? Do Igor grau Miller, da pessoa. a Maria Bethânia é a maior voz do mundo? É a voz mais fácil? Ela é uma voz incrível, maravilhosa. Uma das pessoas que eu mais tenho vontade de entrevistar, mas não. Sinto lhe informar que... Segundo Igor Miller, não é Maria Bethânia. Quem é a maior voz do mundo? Simplesmente ela. Fitzgerald? Ela. Claro. Claro. Eu vou ter que combinar com você. E Elis? Incrível. A maior do Brasil, ela é maior que a Bethânia. Então, mas qual é a provocação? É assim, com que parâmetros a gente decide a melhor voz do mundo? A maior voz subjetivo. do mundo, a melhor voz do mundo? Subjetivo. Eu tô dando a minha opinião. Mas com que parâmetros, assim? Entonação? Não, o meu critério é a dose entre... Sempre na frente. Para mim, sempre vou achar 1000 vezes melhor um Herbert Viana do que, sei lá, o cara do Astros aí, desses programas de cantoria na TV, porque ele tem... Já falamos sobre isso, Ana Tomazelli. Tem uma condição expressiva única. Então, para mim, é o equilíbrio entre a expressão, a expressividade, aquilo que você quer colocar na música, a sua capacidade técnica e o seu range vocal. Para mim, é esse equilíbrio desses três eixos. E sempre o expressivo na frente. Eu sempre vou falar que o Bob Dylan é Nobel. E ele é uma das vozes mais terríveis. Mas quando ele canta, para mim, ele é único. E quando eu toco uma música do Bob Dylan, eu tento emular ele, né? Mesmo desafinado, até porque é mais fácil. Porque desafinar como o Bob Dylan é fácil, não é? Então... Lave a boca para falar do seu Robert Allen Zimmerman. Nunca falarei mal dele na vida. O homem o homem é absurdo. Alexandre, o tempo, então, é diferente para cada um. Capricha. O tempo é diferente para cada um. O tempo é diferente, depende do seu gênero, depende do seu grau, não é? Do gênero, número e grau, não é assim? É gênero, número e grau. Então, o tempo
Depende. Número, quantas pessoas estão juntas. Às vezes... E grau. Nós e grau. É. Às vezes a gente está sozinho, o tempo é de um jeito. Se a gente está em 2, o tempo é outro. Se a gente está em muitos, o tempo ainda é outro, né? Portanto, essa percepção do tempo é muito importante para a passagem. O rito, ou seja, Páscoa, Pêssar, Natal, o rito que vem junto com a data, a âncora, né? Ela é importante para a gente entender o ciclo, já que para cada um o tempo é diferente, portanto a gente precisa ancorar esse ciclo em algum lugar. Faz sentido isso? Cara, faz sentido da seguinte maneira, como você interpreta a âncora. Vou te dar um exemplo. Se você está com uma pessoa que você ama, que você está apaixonado, ela vai viajar, o seu tempo ele vai ser e ele vai voar e você vai querer que aquele momento nunca se acabe. Então a sua valorização de tempo, a sua intensidade de tempo é uma. Agora, você tem que receber R$600 e você não tem CPF, você não votou. E aí você não consegue receber seus R$600. Seus R$600. Você tem que entrar numa fila para resolver essa parada. Aí o seu tempo é outro, entendeu? Então a âncora faz total diferença na percepção de tempo. Você vê que ele fez uma crítica política. Ele fez ele inclusive fez ilações, né? Referentes super sofisticado. Super sofisticado, ao mesmo tempo teve nunca humor. Nunca te vi, sempre te amei. Exatamente. Exatamente. Nunca Então, te você vi. vê que ele é um cara, é uma pessoa especial. A gente ancora o tempo para que a percepção se colapse no mesmo lugar, Igor Miller? Eu tenho uma visão pragmática. O tempo é numa dimensão, assim como o espaço. A gente não marca um encontro num determinado lugar em comum. Vamos lá no... Por exemplo, até hoje eu estou esperando, seu Ivan, você me convidar para ir no Luiz Fernandes. A gente combinou um lugar. Eu quero ir junto. Vamos nós convidada. Começamos o quê? Jogar na cara. Gosto. Já gostei. Já estou super convidada. Óbvio. Mesmo que não convidassem, eu ia me convidar. Agradeço. Óbvio. Mas o Ivan me levou na Goose Island uns tempos atrás e eu cobrei ele e nem lembrava que tinha ido. Tudo bem. Tava um pouquinho passado. Mas, você estava torto aquele dia. Você estava torto. Tava tortaço. Mas, assim como não, desculpa, eu vou ter que falar. E era tipo 2 da manhã e você ainda foi para outra balada. E eu disse para você, eu sou tiozinho. Pessoal, meninos, too much information. Calma. Ok. Só para concluir que a gente faça uma live do Luiz Fernandes assim que acabar essa coisa arada. Feito. Vamos lá. Vamos fazer de lá. Nós vamos fazer Filósofos Alcoólicos direto do bar de Luiz Fernandes. Boa. Boa, gostei. Com esse time fixo, mais convidados. É isso aí. Muito bem. Mesa gigante. Eu tenho uma coisa importante para falar. Peraí, só uma coisa. Calma. O que eu tenho para falar é o seguinte. Meu Deus! Isso aqui é para dizer que eu estou ok. Isso aqui é para dizer que eu estou ok com um pouquinho de medo. Isso aqui é para dizer que eu tô com muito medo, né? Olha esses signos, Brasil. Tá bom, já entendemos, meninos. Já entendemos. Eu disse na linguagem técnica, isso chama estenose. Isso chama estenose retal. É isso. Linguagem técnica médica. Estenose retal. Na próxima vez, olha só, eu preciso ser a host desse link, porque daí eu posso pôr qualquer um no mudo quando eu quiser. Pronto. Não tem problema. Eu só sou feliz mandando, né? Pronto. Não tem problema. Vai, Igor. Somos todos felizes sob o seu chicote. Vai, Igor. Vai, Igor. Vamos lá. Voltando. Então, era simples. Eu já tinha meio que definido, né? Como a gente marcou um ponto no espaço, que é o Luiz Fernandes, a gente marca um ponto no tempo, que é tal dia. É simples. Porque como as temporalidades são diferentes, e assim como no espaço, a gente está em espaços diferentes, a gente marca um ponto no tempo para todo mundo chegar o mais próximo possível do tempo, né? De uma temporalidade compartilhada. Claro. Ainda mais a aceitação do ciclo, né?
E tem uma outra coisa, que a gente não sabe quando esse ciclo vai acabar. Essa é a angústia. Olha aí, citando o Rei Leão indiretamente. É o Rei Leão. A atemporalidade que nos guiará. E no feminino tem uma coisa, tem essa relação que o Igor menciona, é muito interessante, porque no feminino, quando a gente conversa sobre relacionamento, a gente fala muito sobre reivindicação de espaço, né? E reivindicação do espaço é reivindicação de tempo. Então, qual é o espaço e a prioridade que aquela pessoa tem ou dá para o relacionamento? Então, nesse conflito, trabalho muito e sou casada, ou sou casado. Qual é o tempo que eu dedico para estar com a minha companheira, o meu companheiro, com os meus filhos, ou para estar sozinho ou sozinha e para trabalhar? O que acontece é que, do ponto de vista tempo e espaço, o trabalho, ele entra em tudo. E agora que a gente está vendo também uma mistura de espaços na quarentena, então na quarentena está tudo muito misturado. Então eu estou ouvindo relatos assim de pessoas que trabalham em empresas, né, que não é mais o meu caso, mas pessoas que trabalham em empresas dizendo: as pessoas da minha empresa entram na minha casa agora a hora que elas querem, das 9 horas da noite, e elas estão invadindo esse espaço. Então quando a gente não tem mais a divisão espaço, a divisão tempo também fica muito bagunçada. Né? E quando a gente traz isso para o feminino, mais ainda, porque, enfim, no feminino a gente precisa falar muito sobre dedicação de tempo e espaço para todas as coisas que a gente pode ser ou quer fazer. É porque o espaço parece que realmente existe uma confusão muito grande entre espaço e tempo. Isso que você falou agora é muito contemporâneo. Com o home office faz com que você, à medida em que você abre mão do espaço, né? Do espaço determinado para, você automaticamente desenvolve uma dificuldade de compartimentar o tempo. Porque o tempo é muito bem determinado no momento que eu saio da minha casa e chego no escritório. Saio do escritório, vou para minha casa. Então, este ciclo, ele é bem determinado. O espaço determina o tempo. Quando eu estou em home office, eu tenho que criar rituais. E olha, aí de novo vem a ideia dos grandes rituais, das âncoras, onde nós vamos alicerçar as questões importantes da humanidade. Assim como a Páscoa. Então, mas você sabe que essa divisão de tempo, ela ainda é do século XVIII, da Revolução Industrial, né? Porque quando a Revolução Industrial começa, e a gente tem pessoas trabalhando até entre 16 e 20 horas por dia, existe uma reivindicação sindical, principalmente de sindicatos têxteis na Europa, dizendo: 8 horas eu trabalho, 8 horas eu descanso, 8 horas eu durmo. E a gente traz isso até hoje. Então, a gente ainda tem um mindset, dias úteis, horário comercial, e mesmo quando eu me liberto das amarras de um cartão de ponto, eu continuo existindo dentro desse modelo. E aí é difícil, porque às vezes eu trabalho no domingo, muitas vezes, na verdade, dos 52 fins de semana eu trabalho 41, então eu trabalho no domingo e segunda-feira, 3 horas da tarde, se eu estiver no cinema, eu tô me achando uma puta de uma vagabunda. O que eu tô fazendo aqui que eu devia estar trabalhando? Então, 2 anos de transição de carreira ainda não foram suficientes para tirar isso de mim. Então, somos escravos da temporalidade, Igor Miller? Total, e do modelo, total. Não é questão de ser escravo da temporalidade, é porque a gente percebe o mundo no espaço e no tempo. Isso é uma questão kantiana. Mas eu vou mais longe, já que foi colocada essa questão de indissociabilidade do mundo, do trabalho e do tempo. Agora eu vou chutar aqui, que vai bater no coração, que é o meu querido Hegel, que desenvolve toda a temporia de percepção, toda a relação dialética do mundo, o conhecimento e a experiência e a formação da consciência é relacionada a uma categoria fundamental chamada trabalho. Trabalho, no Hegel, é um sentido mais amplo, que não é só você vender a sua força de trabalho para criar a sua subsistência. O trabalho é a maneira como o homem transforma o mundo. É uma evolução da mais-valia. E não, mais-valia é um problema lá na frente. Mas a relação... Porque agora você quer falar disso? Tá bom. O problema é o seguinte. A relação mais... Coçou a cabeça. A relação mais elementar do trabalho é isso. É a maneira como você experiencia, como você transforma a natureza, o mundo, né? o objeto.
O problema da mais-valia é porque o trabalho é essa relação entre o eu, né, e o mundo. Essa relação entre eu e o mundo na sociedade industrial e pós-industrial, né, na sociedade dita burguesa, ela é o trabalhador, quem transforma a realidade está apartado dos meios de produção. Então, a alienação, no qual ele não se reconhece no produto final, e a mais-valia, que quem detém os meios de produção tira muito mais lucro do que o fator que você tem de subsistência. Essa é a mais-valia. Mas eu estava querendo atentar à questão da categoria de trabalho por isso, porque é indissociável o tempo com a maneira como não só a gente está no mundo, como a gente como é que eu vou colocar isso? Como que a gente se relaciona com o nosso trabalho? É indissociável, ainda mais é que o nosso trabalho significa a gente, né, Igor? Não, mas assim, isso, peraí. A gente pergunta o nome da pessoa, a gente pergunta o nome da pessoa e o que ela faz, né? O trabalho ele vai significar e vai te dar importância, Exatamente. vai te posicionar na pirâmide, obviamente. Isso é um valor brasileiro. Não. E americano. Não. Nenhum. Tem várias culturas. Não. Várias culturas que não trabalham. Não. Então vamos lá para nós somos eurocentrados ocidentais. Nós somos eurocentrados ocidentais. Não. Nós somos eurocentrados ocidentais. O Brasil é um eurocentrado ocidental de... Então, na Austrália... Eu, como muto todo mundo, eu mutei todo mundo, que os caras estão ficando muito loucos. Então, tipo, muto todo mundo. Isso daqui não é uma democracia, é uma ditadura. É verdade. Vocês enlouqueceram, obrigado a mutá-los. Eu queria dizer o seguinte. Alexandre Simes, você está equivocado. Os nomes judaicos, todos quase são referentes às suas profissões. Então, a ligação entre o homem e a sua profissão, ela é fundamental, ela é tão fundamental que as pessoas levam o nome, os seus sobrenomes, muitas vezes e repetidamente, são o nome de suas profissões. Isso é muito comum nos judeus, né? Você tem o man, né? Então, e o Smith. E o Smith. Will Smith? Não Will Smith. Quase. Quase. Esta relação entre ofício e identidade, ela é, de uma certa forma, irrefutável até aqui. Acho que estamos vivendo novos paradigmas. Então, essa história entre quem eu sou e o que faço, talvez hoje tenha uma certa dissociação para as próximas gerações. Não a gente, talvez a gente não. A primeira coisa que você faz quando você conhece alguém no Tinder é perguntar o quê? O que você faz? É assim, meu amigo. A gente pode fazer uma outra gravação amanhã para falar sobre isso, né? Não, mas com certeza na nossa cultura brasileira, isso é muito importante. Em outros lugares do mundo, neste momento que vivemos agora, não. Mas sim, na cultura judaica e cultura europeia como um todo, você tem essa base e você é o que é, da onde você vem e o que você faz. São duas bases bem importantes. E seu filho vai ser uma extensão de você, assim por diante. Igor Miller, é um bom tema para a gente trazer para um próximo Filósofos a questão da mais-valia e talvez o grande equívoco de Karl Marx. Talvez o maior equívoco de Karl Marx. A mais-valia? Sim, na minha opinião, mas a gente vai discutir isso num próximo programa. O cara quer discordar do Marx. Não, sério, na boa, eu preciso beber. Eu posso? Não, sério. Eu posso? Eu quero trazer... Olha lá. Vamos ver o que é, qual que é o livro? Qual que é o livro? A ideologia alemã. A ideologia alemã. Eu gosto do trabalho filosófico do Marx. Os alemães são importantíssimos. Acho que é a segunda escola mais importante, não é, Igor? Primeira escola grega. É a mais importante. E depois, não, mais que a grega. Então, porque... Para trabalho, sim. A alemã, ela consegue ter uma conexão maior com os nossos dias. A grega sempre vira aquela parte, naquela maneira... Porque, assim, quando a gente estuda grego, a gente estuda
os gregos como a gente estuda o renascentismo, por exemplo, na arte. É um contrassenso você atualizar eles. O alemão, não. Quando você está discutindo, por exemplo, com Habermas, que é um filósofo que está vivo, você está discutindo com Kant, você está discutindo com Hegel, você está discutindo com Marx, você está discutindo com Heidegger, com Walter Benjamin, com Jaspers, com Kierkegaard. Toda essa tradição que está lá no século XVIII ainda tem validade. Os gregos são importantíssimos como base, como sopé, mas eles são uma espécie de antessala, porque a gente chama de grande filosofia. Eu queria te interromper e dizer que a escola japonesa é a mais importante, só que a gente tem pouco contato com ela. A gente quase nem conhece nenhum nome. O nome mais conhecido pra gente é Yoko Ono, por exemplo. Não, eu queria fazer uma complementação. Eu queria complementar essa fala do Igor. Igor, quando essa quarentena acabar, a gente precisa se conhecer e beber pessoalmente, porque todo esse papo, enfim, de marketing, vou pegar cerveja, dessas relações de trabalho. Ah, não, mas aí você não vai me ouvir? Cara, tá gravado, volta aí, não, volta aí. Fala comigo. Não faz isso, né? Fala comigo. Não me envergonha desse jeito. Bom, só queria complementar que é o seguinte, quando a gente começa a estudar, uma antropóloga chamada Silvia Federici, que é uma antropóloga italiana, a gente começa a olhar para as relações de capitalismo, principalmente essa suposta transição de feudalismo para o capitalismo, e depois toda a base de relações do trabalho... Peraí, não é suposta a transição. É o modelo completamente antagônico. Não teve transição. Não foi uma transição smoothie. Não aconteceu isso. Né? Ruptura. Não. A gente pode fazer uma outra gravação para isso. O que eu estou querendo dizer não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Quando a gente olha para as obras de Marx e Hegel, etc., a gente não considera a base do trabalho doméstico não remunerado feito por mulheres e principalmente a reprodução da mão de obra. Ela tinha que mandar essa. Então, são dois aspectos que não são considerados e que agora está começando a aparecer, não como uma verdade absoluta, mas assim, peraí, a gente desenhou esse cenário inteiro achando que a reforma protestante liberou a gente, né, dessa questão opressora católica, mas quando a gente olha do ponto de vista feminino e de entrega de mão de obra, porque a mão de obra precisa nascer, né? Para ter criança, para poder ter adulto para trabalhar. E todo o trabalho em casa, todo o trabalho de casa que precisa acontecer para um operário conseguir ir para a fábrica, não é uma coisa de ser melhor ou de ser pior. É da gente pôr mais uma peça na conversa. É só isso. Então, quando a gente olha para toda a discussão... Aqui, porque a gente foi para um lado... qual é o pepino? Conversa, e a gente tá... Ele não é renascimento, né? Eu já vi que essa porra... Ele não deixa. Eu nunca vou acertar. Ele não consegue, porque não tem argumento nela. Aí ele fica nervoso. Ele fica nervoso. Daí tem um livro que está até aqui, chama O Caliban e a Bruxa. Enfim, depois eu posso mandar para vocês, que é muito interessante, assim. E um outro dica de livro, peraí, vamos lá. Aqui a gente dá dica de música. Deixa ela terminar, pelo amor de Deus! Então, peraí que eu tenho que tirar o fone dos peitos, das blusas, dos negócios, para poder pegar o livro, senão eu vou puxar e o negócio vai cair. Então, quando a gente pega... Olha o livro cheio de post-it. Puta que pariu. Quando eu não tô... Eu sou virginiana, querida, eu estudo. Desculpa, ó. Então, ó, a gente Se eu tivesse na faculdade com você, eu ia te julgar. Foda-se, eu não tô nem aí. E o ponto zero da Revolução, eu tenho as duas versões, em português e inglês, em português da Editora Elefante, que é incrível do ponto de vista de projeto gráfico, que fala muito sobre a apropriação do trabalho doméstico não remunerado como base mesmo de crescimento do capitalismo, né? Então, de novo, não é para dizer que é melhor ou que é pior, mas é para pôr mais uma pecinha no que Marx desenhou muito bem, né? E a gente põe mais essa pecinha e fala, opa, a gente amplia o olhar e fala o que acontece até hoje do ponto de vista de apropriação de mão de obra mesmo, remunerada e não remunerada. É só isso, porque a percepção do tempo também é uma merda, né? Porque toda pesquisa que a gente faz no IPFEM, que a gente pergunta horas dedicadas ao trabalho doméstico, o masculino dedica super pouco, o feminino dedica muito, por uma questão de construção social, também, obviamente, e aí a gente vai ver a percepção do tempo muito pouco disponível para o feminino e mais disponível para o masculino. Mas essa é uma outra história. A minha dedicação é muito superior à da média, mas não tem problema. Para a gente começar a melhorar a média, só isso. Para a gente começar a encerrar
esse papo hoje. Eu vou buscar uma cerveja e eu quero que vocês comecem a conversar sobre o seguinte. Não, porque eu vou pegar uma breja, meu. O quê, entendeu? Mano, vamos falar de renascimento, pô? Isso. Agora nós vamos falar. Páscoa, renascimento. Nós estamos agora começando a passar pelo canal vaginal da mãe pandemia. E estamos enxergando o ósculo se abrindo para uma luz. Qual é esse renascimento que teremos, Igor Miller? Qual renascimento teremos a partir desta, na sua opinião filosófica, a partir desta... Igor, se você não responder depende, eu faço essa amizade acabar agora. Não, eu vou responder depende com outras palavras. Que assim, boa, tá bom. Não cabe a mim os desígnios da humanidade serem decididos. O que eu digo por mim é que não sei. Você está citando Descartes, é isso? Eu sei. Eu estou citando o Patropi. É um grande homenagem. Meu Deus do céu. Grande filho da PUC. Grande filho da PUC. Sensacional. Sensacional. Alexandre Sabe o que vai Siemens. acontecer? Vai acontecer o seguinte. Belo filtro de barro. Ó, muito obrigado. Tô aqui no, água pura, né? cenários. Água pura. Você sabe Água como pura. acontece? Ele já visitou 5 cômodos da casa. Ele tá parecendo Extreme Makeover. Você sabe Eu tô como é tomando que... bronca aqui do Você sabe pessoal. como Fala acontece? baixo, ali você tá dormindo. Ah, desculpa. Tô tomando uns enquadros aqui. Ai, Eu vim para a área de desculpa. serviço. Mas beleza. O que acontece é o seguinte, o que vai acontecer Você é o seguinte, vê eu como sei- é a opressão feminina sobre o homem, né? Você fica Fala, falando Ana. dessa coisa. Boca! Cala sua boca! A vida Ó, tá vendo? deixa eu só falar uma coisa. Eu aposto com vocês, grana alta aqui, que o que vai acontecer é o seguinte, a hora que tudo se acalmar e voltar, entre aspas, ao normal, vai ficar tudo a mesma merda. Exatamente a mesma merda. Não. Como não? Bom, Não. vamos apostar. Foi o que eu falei agora há pouco. Você acha que nós renasceremos de uma mãe cagada? É isso. Não. Cara, a Aposta natureza ser fala paga no mais Luiz forte. Fernandes. Oi? A gente vai Igor, se encontrar no foi? Luiz Fernandes e vai... Após, ao término dessa história toda, a gente vai se encontrar exatamente 1 ano depois no Luiz Fernandes e vai ver o que está acontecendo. E aí, façam suas apostas. Tá Ana bom. Tomazelli, suas asserções finais. Seja Bom, veemente. minhas asserções finais. Depende. Depende pelo seguinte, quem não tem dinheiro nem para comer agora e está tentando dividir 3 cômodos com 12 pessoas, vai sair dessa quarentena de um jeito, tá certo? Talvez um pouco transformado. Ué? Você tá rindo do quê? Olha aqui o Alê. O Alê na dispensa. Olha, né? Agora que eu olhei. Ale, pelo amor de Deus! Ai. Vocês gostam de biscoito de polvilho? Claro, como Super! faz barulho. Tá bom, Beleza. põe aí. Tá. Só põe no mudo para não ficar, né? Então, para quem tem dinheiro para pagar as contas e está podendo meditar, relaxar, entrar em contato com o eu interior e acreditando que a frequência da Terra está mudando, vai sair de um jeito diferente. O que eu estou enxergando é que, de fato, principalmente as relações de trabalho, que para mim são fundamentais, né? Não à toa fui RH por 20 anos, as relações de trabalho, elas sofrerão grandes impactos, em 2 grandes aspectos. O primeiro aspecto é, não quero voltar para a empresa. Porque, olha, eu fui RH há 20 anos. Por 20 anos a gente... E da área da saúde, praticamente. Era a mina Por do 20 DP, anos tá a gente ligado? A discutiu mina do home departamento office. pessoal. Ah, vai se fuder, velho. Então, ó, home office e telemedicina. As 2 coisas que a gente mais discutiu em 20 anos. Não dá para controlar, os caras vão enrolar, tarará. Cara, em 15 dias, eu vi empresas de 30 mil pessoas virar plataforma. Assim, ponto, parágrafo na outra linha. E a gente descobriu que não precisa estar no escritório todo dia, que é uma coisa que a gente já fala há muito tempo. Essa é uma coisa. A segunda
Eu tô vendo gente, mesmo pequenos empreendedores, colocando valor na cadeia. Então, você compra um pedaço desse dinheiro, vai para ajudar a fulana que vai fazer comida para distribuir para não sei quem, entendendo o impacto na cadeia de valor. Então, para mim, na minha visão, isso é irreversível. Porque vai ficar feio tirar depois. Vai ficar feio não fazer depois. Então, a gente vai olhar para isso e vai falar, porra, tem um outro jeito de se organizar, né? Agora, do ponto de vista de relação de uma maneira geral, de reflexão, depende. É isso. Será que esses modais, como é que a rádio está se adaptando, Igor Miller? É possível você fazer home office na rádio? No meu caso, não. Nós temos a equipe da produção que está fazendo, mantendo a programação sendo alimentada, na questão de programação musical, questão de conteúdo jornalístico está sendo feita, os âncoras do jornal estão transmitindo da sua casa, mas no meu caso, como eu sou um cara que eu sou o radio DJ, né, eu opero e apresento, não. Eu gravei, fiz horas e horas de locução, acompanhando a programação, e vim para cá. E aí, nesse meio tempo, queria aproveitar até o ensejo para vender o meu peixe. Nesse meio tempo, já que eu não estou... Já que tudo que eu tenho que fazer ao longo desse mês já está produzido, o meu chefe me deu um desafio, que era produzir algo para o site, e eu estou lançando uma coluna em que eu faço algumas reflexões de uma maneira meio cronista, que eu batizei de trítono, que os nossos amigos músicos vão sacar a brincadeira, né? Claro. Em que eu faço a reflexão de 3 pontos, 3 figuras que não necessariamente são consonantes, mas eu faço elas de alguma maneira trabalharem juntas. E já está no ar hoje a edição 0, porque ela vai ser de segunda-feira às segundas-feiras, mas a edição 0 já saiu hoje, em que eu faço uma reflexão sobre o cheiro da cidade de São Paulo durante a quarentena e falo de literatura, falo mais precisamente da novela de literatura de 2018, que recebeu em 2019, que é Olga Tokarczuk, e salto da Olga Tokarczuk para Freud e finalizo ali falando um pouco de música e falo de um ponto em comum do Thelonious Monk com o Glenn Gould, o grande intérprete de Johann Sebastian Bach. Essa foi a saída que a gente encontrou. Está tudo gravado, tanto a programação que eu faço normalmente ao vivo, quanto a coluna que eu tenho no fim de tarde, que eu uso tudo um pop, e o programa de indie, que é o programa que tem às sextas-feiras à noite, está tudo pronto lá. É sensacional. Muito obrigado. Isso é um amor. Mas eu sou seu fã, caralho. Obrigado. Também sou seu fã, apesar de concordar com o André Cristóvão. Brincadeira, te amo, Ivan. Ele também, não se preocupa. Mas a amizade é isso, né? Chutar a boca do amigo enquanto tá no chão. Claro. Eu queria... Então, e é isso, assim, a gente encontrou essa saída para continuar produzindo, ainda mais porque a Eldorado é uma rádio diferente, né? A gente tem a questão do ar, né? Eu sou essencialmente um locutor, mas a gente tem essa liberdade de criação e o meu chefe quer manter a gente nesse afã criativo e essa foi a saída que a gente encontrou por hora. Grande Emanuel Bonfim, né, cara? Que para mim é o divisor de águas na Eldorado. Sim. Consegui resgatar a essência da Eldorado ao mesmo tempo que atualizou ela para os nossos dias. Uma programação que... Ele é tudo. Ele é um monstro. Ele é um monstro. Eu admiro esse cara demais. Você sabe que o Emanuel... pouquinho depois que eu inaugurei minha coluna Eldorado, o Emanuel me chamou para uma entrevista. Ele ainda era jornalista Estadão Noite. Estadão Noite. Isso. Cara, foi uma entrevista que era longa, na final foi inteira ao ar e eu tenho guardado em muito bons... ele, até pouco tempo, já troquei uma ideia com ele, falou, pô, aquela entrevista foi demais, foi mesmo. É uma delícia, porque ele é um jornalista extremamente generoso, né? Enfim, foi demais. Ele é uma pessoa generosa. Ele é um ponto... Até para me demitir, ele foi incrível. Então, assim, ele é verdade. Né? No dia que... Ô, Igor, vamos fazer uma conversa sobre feminino e masculino? Pegando umas óticas, assim, vamos?
Podemos. Cara, eu sou jornalista e apaixonada por rádio, então você imagina que beleza que vai ser esse negócio. Vamos conversar. Vamos já deixar aqui Vamos o convite conversar. aberto para você fazer para Emanuel Bonfim fazer esse programa com a gente. Um desses Super. dias. Vamos ver. Quem é que sabe... o Mané, então, na real é o seguinte, essa é a estrutura. Estamos quase todos em casa e basicamente a rádio é o Emanuel lá. Ele continua segurando a programação lá, então a gente tem um operador no período da manhã, né? 2 operadores. E, assim, basicamente, a equipe de produção e ar que está lá presencialmente é ele. Essa é a prova que, tipo, não é só... ele não é só um cara brilhante à toa, porque ele transpira. Então, ele preferiu deixar toda a equipe, 90%, 95% da equipe isolada e ele assumiu o risco, né? Então, era só isso. Então, se ele tiver um tempo, eu vou conversar com ele essa vamos semana. convidar o André Góes também, quem sabe um dia aqui, porque André Góes, para quem não sabe, André Góes também é um cabeção, né? Cabeção. É um cara que tem... Meu mestre. O André Góes realmente você é o segundo, desculpa falar isso, mas é o radialista que eu mais admiro. Problema nenhum. Fico feliz em ser o segundo. Você é o segundo, depois dele é você. Alexandre Sibes, suas últimas considerações? Pode falar. Com o microfone sem o mudo. Ale. Abre o microfone. Tá no mudo, Ale. Abre o microfone, gato. Isso. Minhas últimas considerações. Prazer imenso estar aqui com vocês. E eu fiquei curioso para saber sobre os cheiros de São Paulo. Eu também. Igor, me dá um spoiler aí. Então, é isso que eu ia falar. Essa coluna já está no ar, vai lá em radioeldorado.com.br e eu falo sobre isso. Já está lá. Muito bem, senhoras e senhores. Só mais um. Eu não indiquei nada. Eu indiquei a minha coluna, mas já que a gente falou de Renascimento, foi aniversário do Rafael Sanzio, o grande artista renascentista. Já que a gente está falando de renascimento artístico, eu queria indicar o primeiro grande crítico de arte da história da humanidade, que é o Giorgio Vasari, Vida dos Artistas, aqui ele fala do Rafael Sanzio. Ele não é só o grande primeiro crítico de arte, como ele é o grande primeiro fofoqueiro da história da humanidade. Ele é o Nelson Rubens do Renascimento. E é um homem! Finalmente tiramos o estereótipo da fofoca do feminino, Brasil! Arrasou, Igor! Mas, peraí, você quer tirar o estereótipo do feminino? Fale com ele te amo. Que ele sabe tudo e muito mais sobre... Nelson Rubens. Peraí, para terminar também eu quero falar uma coisa, porque o feminino precisa trazer poesia, né, gente? Você quer falar, Ale? Ale, seu microfone tá fechado, sua boca eu fica fechei mexendo, o microfone dele porque eu vou encerrar. Pode falar que eu vou te multar. Peraí, mas eu quero ler um negócio. Tá bom, você vai ler um negócio e depois eu falo mais uma coisinha. Tá bom. Quando o Ivan me convidou hoje, enfim, eu sou essa pessoa, né, que me conecta com o campo, entende um pouco o que esse campo precisa e faço essa conexão para entender um pouco o que precisa sair, né? E eu tenho um oráculo chamado Oráculo do Pão, que é baseado no Pai Nosso, e ele tem uma série de cartas bem incríveis, e eu conectei esse renascimento e falar, bom, então para essas pessoas que vão ouvir a gente em qualquer lugar do tempo e do espaço, o que elas precisam ouvir, né? E saiu a carta da compaixão, que eu queria ouvir, e eu achei muito sincrônico com o fato, com o renascimento, e essa carta diz assim: é compreender o outro em seu próprio coração, trazer à tona a tolerância e o amor que cura e restaura. É unir-se ao outro, é saber-se igual, é sentir o outro em sua condição humana, é o aceitar, é o respeitar, é o aconchegar. Então, Nina, essa é para você. Essa mensagem é para você, para todo mundo que vai ouvir a gente. Eu queria deixar essa mensagem. A gente renasce muitas vezes durante o dia, durante o mês, durante os anos. Então, super, Igor. Adorei estar com você hoje aqui. Eu tava em mudo, mas eu tava batendo palma pra surdo. Eu também. Eu fiz assim, eu entendi. Eu queria deixar essa mensagem. Michele Bolsonaro. Quê? Ivan, seu microfone tá no mudo. Michele Bolsonaro, entendi. Também entendi. Senhoras e senhores, é isto mesmo.
cantando Kumbaya, My Lord. Lendo grandes filósofos, vamos encerrando este momento que é, de alguma forma, um renascimento para nós outros, seres humanos imperfeitos, tentando nos aperfeiçoar pelo caminho, pela estrada desconhecida, esperando que o ósculo da vida se abra para uma luz. Um beijo para vocês. Um beijo! Tchau. Esse é o Fred Krueger? Esse é o Fred Krueger aí, esse é o Jason. É o Jason. Quem é? O Jason. Ah, né? Não tem a roupinha vermelha e preta, tá bom. Boa noite. Obrigada. Fala, Lê. Leiam Haruki Murakami para entender a escola japonesa. Ah, sim, incrível. Amo. Acho que a gente tem que falar do Murakami, nós temos que chamar o Mura. Eu prefiro o Kawabata. Fazer um desse. Hein, o que você acha? Vamos fazer um desse no Mura, sentado, o Mura fazendo sushi, e a gente vai fazer um Filósofos Alcoólicos com Murakami. Boa. Sushi. Essa é uma boa. O Murakami? Claro. Pô, tem dois Murakami, o Sushi Man e o escritor. Eu falei do escritor. Né? Eu sei, mas eu lembrei. Haruki Murakami. Eu lembrei. Tsuyoshi, né? Isso. Eu lembrei que do é o Sushi Man, que é nosso amigo, que é um carioca japonês, que fala, caralho, vai ser foda isso. Cariocas são maravilhosos. Nascemos com essa qualidade. Já dizia a Adriana Calcanhoto. Já dizia a Adriana do Canhoto. Eu fiz um puta de um texto pra finalizar, falei e aí a gente cagou tudo. Isso aqui é uma bosta. Senhoras e senhores, vamos lá. Texto do Bial, caramba. Oi? Vem pra fora da casa, Ivan. Vem ser feliz fora da casa, Ivan. Quem sabe a Globo me contrata, caralho. Aqui tá rolando um panelaço, ó. Nessa janela aqui eu estou escutando um panelaço, ó. Mas você tá ligado que é os caras que gravam e ficam passando, né, o panelaço. Você já sabe disso, né? É lógico, você vai ficar estragando panela. Não dá. Ainda mais o pessoal de baixo aqui, que tá tudo com Le Croisé. Aqui é rochedo mesmo. Senhoras e senhores, muito obrigado!